Considerada por muitos a maior e melhor série de todos os tempos, Breaking Bad se destaca principalmente pelo desenvolvimento genial de todos os seus personagens. Sua autodestruição, superação ou evolução acontecem com literalmente todos os personagens da obra, além de que tudo nesta série tem o seu propósito. Seja um objeto, uma cena ou um episódio um pouco mais lento, acaba fazendo todo sentido lá no final da série. Mas no meio de toda esta complexidade, existe um sentimento meio estranho que nos persegue do início até o final da série. Aquilo que muitos chamam de vazio. Antes de começarmos, eu queria dizer que este vídeo foi inspirado no modelo clássico do JJ, além de também pedir para você hypar e deixar o like nesse vídeo. Mas antes, acho que devo lhes dar um breve resumo do que é vazio. O vazio é apenas a ausência de algo, um espaço onde nada ocupa lugar. É quando falta alguma coisa que antes estava ali, seja física ou emocional. Agora que já sabemos do que se trata, vamos tentar explorar isso por alguns pontos da série, começando pelo vazio de Walter White. Logo no início, nós somos apresentados ao protagonista que seguiremos na história, um homem que trabalha num lava-jato, tem uma esposa e um filho e é uma pessoa comum, sempre meio sem graça e educado, como se estivesse sempre desconfortável, até o fatídico dia da descoberta do seu câncer. Aquilo fez sua cabeça desmoronar. Ele pediu demissão do emprego e foi embora sem mais nem menos. Walt estava desesperado e muito triste, tanto que escondeu o segredo até da sua família. Mas desde aquele momento, algo mudou dentro dele. Ele precisava salvar sua família, ainda mais depois de descobrir que sua esposa estava grávida. E caso ele morresse, a renda ia diminuir. Utilizando seus conhecimentos de química, entra no negócio independente com Jesse Pinkman, onde dali em diante só nos mostraria quem verdadeiramente é Walter White, ou melhor, Heisenberg. Aquela sensação de não estar completa do Walt era a pura insatisfação com suas escolhas ao decorrer de toda a sua vida. Esse vazio era a pura necessidade de se provar e de que pela primeira vez na vida teria certeza de que seria o melhor em alguma coisa. Nem que ele precisasse matar, manipular e destruir sua própria família para isso. Nunca foi pelos outros, mas sim por ele. E quando falamos do vazio de Walter White, não estamos falando só do câncer ou da crise financeira. Estamos falando daquele incômodo que ele sempre carregou desde muito antes. Aquele sentimento de que a vida passou por ele como se ele fosse só mais um figurante. Walt sempre acreditou que merecia mais, mas nunca teve coragem de ir atrás. Ele se apagou completamente para se encaixar no que achava ser o certo, o pai responsável, o marido presente ou o professor dedicado, e mesmo assim nunca recebeu reconhecimento. Nunca recebeu agradecimento, nunca recebeu absolutamente nada. E esse acúmulo de frustrações ficou guardado lá dentro, crescendo e crescendo, até o dia que ele recebeu a sentença de morte. Ali, pela primeira vez, ele encarou a verdade. Ele nunca viveu do jeito que queria. O câncer não criou Heisenberg, apenas destravou algo que sempre esteve lá escondido, esperando a chance de sair. Walt percebeu que não tinha mais nada a perder, e quando alguém sem nada a perder descobre que pode ter poder, aquilo vira combustível puro. E quando ele entra no mundo da metanfetamina, não é só pelo dinheiro, é pela sensação de finalmente mandar, decidir e ser alguém que causa impacto. A cada passo que ele dava, a cada limite que ele quebrava, ele sentia que aquele buraco dentro dele diminuía. Ele se sentia vivo, ele se sentia necessário. Foi assim que o professor Walter White simplesmente desapareceu, dando espaço para o seu novo eu, Heisenberg. O vazio dele não era falta de amor da família, não era falta de reconhecimento da escola, não era medo da morte. O vazio era o medo de ter sido irrelevante a vida inteira, e para preencher isso ele estava disposto a tudo, manipular, enganar, destruir quem estivesse no caminho e até sacrificar aqueles que amava. No fundo, Walt nunca quebrou por causa do câncer. Ele quebrou porque percebeu que sempre foi pequeno e não suportou essa imagem. Heisenberg nasceu da dor, mas cresceu do orgulho. No final, não foi o mundo que precisou ser salvo por Walter White, foi o próprio ego dele. O vazio de Jesse Pinkman. Aqui temos o companheiro e ex-aluno de Walt, um garoto viciado e envolvido até os dentes com coisas erradas. Estava completamente sem rumo na sua vida, sem motivação e sem inspiração, até acabar cruzando com o futuro Rei do Cristal, e que a partir dali eles formariam a dupla que dominaria as ruas de Albuquerque, onde no início Jesse, por não ter muitos conhecimentos de química, apenas distribuía o produto pelas ruas, meio que fazendo a parte logística, e o Walt fabricava. Ok, um pouco com a ajuda do Jesse, mas no início ele não entendia muito e só fazia um pouco atrapalhar.
No entanto, os dois brigavam bastante, o que atrasava muito os negócios. Jesse perdeu diversas pessoas que ele amava, mas ainda assim jamais perdeu completamente a sua humanidade, porque por mais que Heisenberg sempre estivesse o levando à perdição, ele continuava sendo o mesmo garoto perdido no mundo, mas com um enorme coração. O vazio de Jesse Pinkman não é sobre ambição ou qualquer coisa do tipo, mas sim sobre a insatisfação e tristeza de quem ele sempre foi, afundando infinitamente mais e mais num buraco que ele nem sabia como sair, mas que com certeza não se orgulha de ter chegado até lá. Ele nunca foi um anjo, mas está longe de ser um monstro. Ele nunca quis poder, nunca quis ser temido, nunca quis provar nada pra ninguém. A vida dele sempre foi uma bagunça desde o começo, não porque ele queria, mas porque ele não tinha direção nenhuma. Ele sempre tentou achar um lugar onde se encaixasse, mas nunca encontrou. Nem na família, que o desconsiderava, nem na escola, que era tratado como piada, nem nas ruas onde as pessoas só queriam usar ele. A verdade é que Jesse só queria ser visto como alguém capaz, alguém que vale alguma coisa. Quando ele se junta com Walt, ele acha que finalmente encontrou um propósito, mesmo que distorcido. Ele se agarra àquilo porque pela primeira vez alguém precisava dele. Mesmo que o Walt o tratasse mal, mesmo que manipulasse ele toda hora sem ele perceber, Jesse continuava ali tentando acertar, tentando ajudar, tentando fazer o mínimo de bem possível no mundo onde tudo dava errado. É por isso que o vazio dele cresce cada vez mais, porque toda pessoa que ele tenta proteger, ele perde. Toda escolha que ele faz dá errado. Toda porta que ele tenta abrir acaba batendo na cara dele. E por mais que ele viva caindo em vícios, violências e em desespero, ele nunca deixa de ter a humanidade. Ele sente culpa por coisas que o Walt nem liga. Ele sofre por gente que pouca gente se importaria. Ele carrega memórias, dores, traumas e perdas com um peso nos ombros que parece nunca diminuir. A cada tragédia, o buraco só cresce dentro dele. Não por ambição, mas porque ele se vê cada vez mais distante do que poderia ter sido. O vazio de Jesse não é o buraco de quem quer dominar o mundo. É o buraco de quem quer só por um segundo ser alguém melhor do que o próprio passado. Ele é o tipo de pessoa que erra muito, mas que sente cada consequência como se fosse uma cicatriz na alma. Jesse nunca foi forte como Heisenberg, nunca foi frio e nem nunca foi calculista, mas exatamente por isso ele é o mais humano da história inteira. O vazio dele não é sobre maldade, é sobre cansaço, sobre arrependimento. E ainda assim, Jesse tenta sobreviver e tenta mudar para ser alguém melhor. Mas agora, saindo um pouco dos personagens e focando um pouco mais no visual, a ambientação de Breaking Bad é simplesmente bizarra. Esse vazio aparece nas ruas, nos prédios, nas casas e no deserto, e dá a sensação de que todo mundo está meio isolado, cada um no seu canto, tentando lidar com problemas que ninguém mais vê. O deserto, por exemplo, não é tratado como um cenário grandioso, é só um lugar enorme, quente e sem nada ao redor. É simples, um espaço onde ninguém passa e ninguém observa. Isso combina com o tipo de vida que os personagens levam, problemas grandes que acontecem longe das outras pessoas, sem nenhuma testemunha. O deserto é a prova disso, é simplesmente muito amedrontador, aquele lugar que parece ser perfeito para trabalho, mas que ao mesmo tempo pode simplesmente alguém invadir lá e matar os dois, tá ligado? A cidade também contribui para essa sensação. Albuquerque é mostrada como uma cidade comum, com bairros quietos, estradas longas e estabelecimentos que parecem funcionar no limite. Nada ali transmite energia nem movimento. As casas são simples, os comércios são pequenos, os lugares parecem sempre meio vazios. Isso faz parecer que os personagens estão sempre vivendo em ambientes onde nada muda de verdade, onde as pessoas continuam a rotina sem perceber o que acontece ao redor. Não é como se fosse teatral, mas sim como se fosse algo proposital. A casa do Walt é um bom exemplo disso. Ela é limpa, organizada, mas sempre parece apertada e silenciosa. Já a casa de Jesse é o oposto, bagunçada, toda maluca e cheia de drogado. Nenhuma delas parece um lar de verdade, e sim apenas um lugar onde eles dormem para o próximo problema. Isso ajuda a entender porque ambos ficam tão presos às suas próprias decisões. Eles não têm um ambiente que ofereça equilíbrio e estabilidade. Até os locais de trabalho reforçam essa sensação. O lava-jato funciona, mas ninguém ali parece satisfeito, a escola não mostra os alunos motivados, nem professores felizes. Tudo dá a impressão de que são lugares que existem apenas porque precisam existir, não porque alguém realmente se importa com aquilo. O laboratório de Gus, mesmo sendo moderno e bem estruturado, também transmite um tipo de vazio. Ele é limpo, organizado e eficiente, mas completamente impessoal. É um lugar feito para funcionar, não para significar nada. No fim, o vazio da ambientação não tenta filosofar sobre nada. Ele só mostra que os personagens vivem em lugares que não oferecem suporte, não oferecem esperança e não oferecem direção.
Eles tentam se virar num mundo onde não há respostas e que não muda nada para eles. O ambiente apenas existe enquanto eles se afundam cada vez mais nos próprios problemas. E isso é genial. E para finalizar o vídeo, eu não poderia me esquecer do vazio que mais dói. O vazio de terminar a série. Como eu disse logo no início do vídeo, essa série é aclamada por simplesmente praticamente todas as pessoas que a assistem. Claro que tem um ou dois que vai vir aqui falar que não gostam porque o filtro é meio amarelado, mas foda-se. Sim, eu já ouvi esse argumento e eu simplesmente não acreditei. Mas quando você vai tentar procurar algo no mesmo nível e depois que você termina também Better Call Saul, você tem uma escolha. Ou é Breaking Bad ou é Better Call Saul que é a melhor. Geralmente quem assiste Breaking Bad primeiro do que qualquer outra série jamais vai se identificar de novo, tá ligado? Jamais vai sentir aquela sensação de que um personagem está sendo espremido até o fim e sendo desenvolvido a cada temporada. Até porque a evolução aqui é simplesmente sequencial, cheia de fragmentos e sentimentos simplesmente inesquecíveis e que ficam guardados para sempre no coração de quem assiste essa maravilhosa série. Menos a Skyler, né? Ela que se for. E é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Se achou o vídeo um pouco mais interessante, se inscreve aí no canal. Eu prometo que vou estar soltando vídeos um pouco melhores agora, porque eu estou de férias. Sim, finalmente me livrei da escola. E é isso, galera. Agradeço muito mais uma vez e prazer. Thiago Rocha.